Olá, hoje a gente vai mergulhar numa mudança que aconteceu na legislação brasileira. Uma mudança que talvez tenha passado batido por muita gente, mas que é super importante, a nova Lei de Planejamento Familiar. E ela mexe com um assunto fundamental, que é a autonomia sobre o nosso próprio corpo. Bora entender o que de fato mudou? Para começar, vamos com essa pergunta, que é o que está no centro de toda essa discussão. Porque, quando a gente fala de planejar uma família, o assunto vai muito além de ter ou não ter filhos. A gente está falando de autonomia, de liberdade, do direito que cada pessoa tem de desenhar o próprio futuro. E olha só, em 2022, essa conversa toda ganhou um capítulo totalmente novo. Foi quando a Lei 14.443 entrou em cena e atualizou uma legislação que estava valendo desde 1996, quase 30 anos. Só por aí já dá para ter uma ideia do tamanho da mudança que a gente vai detalhar agora. Então, para a gente entender o impacto real disso tudo, o melhor jeito é comparar ponto a ponto, como era antes e como ficou agora. É justamente nesses detalhes que a gente percebe a grande diferença. Primeira grande mudança: a idade. Antes, para uma pessoa optar por um procedimento de esterilização voluntária, tipo laqueadura ou vasectomia, precisava ter no mínimo 25 anos. Com a nova lei, essa idade mínima caiu para 21 anos. E isso vale independentemente do número de filhos que a pessoa tenha. Agora, a segunda mudança, essa aqui é talvez a mais simbólica de todas. O fim daquela exigência de autorização do cônjuge. Imagina só, antes a decisão não era totalmente da pessoa. O parceiro ou a parceira tinha, na prática, um poder de veto. A nova lei veio e simplesmente removeu essa barreira, deixando claro que a decisão sobre o próprio corpo é uma coisa estritamente individual. E tem mais uma alteração que é, assim, fundamental, principalmente para a vida das mulheres. A laqueadura durante o parto era uma coisa super restrita. Agora não. O procedimento passa a ser garantido, contanto que a pessoa manifeste essa vontade com pelo menos 60 dias de antecedência ao parto. Isso permite um planejamento muito mais seguro e muito mais acessível. E por que essa mudança sobre o consentimento é tão importante e tão comemorada? Bom, uma análise do Conselho Federal de Serviço Social, o Cefes, define isso muito bem. Eles dizem que a regra antiga refletia uma cultura patriarcal, como se o corpo da mulher fosse uma posse. Então, eliminar essa exigência é um passo, sem dúvida, crucial para a autonomia feminina. Beleza, a lei mudou lá no papel. Mas e na vida real, como é que fica? Como é que uma pessoa que decide fazer um desses procedimentos tem que proceder? Vamos ver o passo a passo. O processo todo foi pensado para ser bem cuidadoso, sabe? Tudo começa quando a pessoa formaliza que tem essa vontade. A partir daí, a lei exige um período de reflexão de 60 dias. Isso não é só uma espera burocrática, não. É um tempo para a pessoa receber aconselhamento de uma equipe com vários profissionais para garantir que a decisão, que é definitiva, seja tomada com toda a informação na mão. Só depois de toda essa jornada é que se assina o consentimento final. E, para a gente ver como isso acontece na prática, dá uma olhada nesse exemplo de Jundiaí. Esse fluxo mostra direitinho a jornada de uma gestante no SUS. Ela começa manifestando o desejo lá na atenção básica, aí passa por aconselhamento, por avaliações médicas, psicológicas, e tudo isso fica documentado no cartão de pré-natal. Ou seja, é a lei saindo do papel e se transformando num procedimento organizado na vida real. Ok, a gente viu que as mudanças na lei são claras, são importantes. Mas será que a história acaba por aí? Vamos agora para uma análise um pouco mais crítica para a gente tentar entender as nuances por trás dessa nova legislação. E o Conselho Federal de Serviço Social levanta essa questão, que é ótima. Por mais que os avanços sejam inegáveis, eles nos convidam a pensar, será que só a mudança na lei já é o suficiente para garantir uma autonomia plena, real, para todo mundo? E essa reflexão crítica nos leva a uns pontos bem sensíveis. Pensa bem, a lei mudou, mas e a sociedade? A autonomia que está garantida ali no papel pode acabar esbarrando em barreiras muito reais. Tipo o preconceito que uma mulher negra pode enfrentar num posto de saúde, ou o machismo de um profissional que tenta fazer a pessoa mudar de ideia, ou até mesmo a simples falta de acesso ao serviço. A grande pergunta é, a lei, sozinha, consegue derrubar esses muros todos? E é isso que nos leva à nossa conclusão, que gira em torno desse baita desafio. Como é que a gente transforma um direito legal em uma realidade vivida no dia a dia? Então, o ponto central é esse aqui. A nova lei é, sem a menor dúvida, um marco. Ela derrubou umas barreiras de concreto que estavam de pé há décadas. Mas a verdadeira autonomia, aquela autonomia plena, precisa de mais. Ela depende de todo um ecossistema de suporte, educação de qualidade, um sistema de saúde acessível de verdade e,
acima de tudo, uma sociedade que realmente respeite as escolhas individuais. E a gente encerra com essa pergunta no ar. A lei é como se fosse o mapa, mas não é o destino final. O que ainda falta para que esse direito que está tão claro no papel se torne de fato uma realidade para todas as pessoas no Brasil? É uma reflexão que, na verdade, está só começando.